Bom dia, oitavo ano. Vamos começar a nossa semana com um versículo de Marcos, capítulo 6, o versículo 34, que diz: E Jesus, saindo, viu grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém. Talvez, o momento que a gente está vivendo aí é uma forma, então, dele começar a nos ensinar muitas coisas. Com certeza mudou a rotina de vocês, a rotina dos pais, da família de modo geral, da nossa forma de estudar, da forma do trabalho, da forma de passeio. Tudo mudou, né? E talvez isso seja formas de ensinar muitas coisas que a gente está... Talvez a gente já sabia, estava desaprendendo, né? Ou talvez são coisas novas realmente, né? Seguindo a proposta, então, que a prof apresentou já na semana passada, estaremos revisando os capítulos anteriores, lá do início das aulas remotas. Preferencialmente que vocês estejam com os livros nas mãos, né? Pega o livro aí rapidinho, procura com lápis também na mão, borracha. E a prof vai estar falando durante a videoaula algumas respostas já. Vou falar um pouquinho sobre o assunto e já vai estar envolvendo respostas. Então, por isso, do ideal de vocês estarem com o livro em mãos. O capítulo começa falando sobre a Grande Revolução, certo? E nessa Grande Revolução aí, né, a Revolução Francesa ela tem sido pensada, repensada pelos historiadores ao longo de muito tempo e é inegável que ela tenha sido uma grande revolução mesmo, visto que ela influenciou o mundo todo e ajudou a construir, de certa forma, a ideia de Estado democrático de direito que nós temos hoje em dia. Além de que ela demonstrou uma vitória do povo contra os seus opressores. Okay? Porque tudo que existiu, tudo que aconteceu aí, foi bastante violento e marcado por conflitos de diferentes grupos sociais, certo? Nas atividades vai aparecer lá qual a importância econômica da burguesia durante a Idade Moderna. Durante a Idade Moderna se tinha o mercantilismo. No mercantilismo, acumular metais preciosos era uma coisa positiva, manter uma balança comercial favorável também era positivo, né? E desta forma, o rei dependia do apoio dos burgueses, pois eram os burgueses que realizavam comércio, que praticavam esse comércio e eles realizavam o pagamento dos impostos. Era a burguesia que pagava impostos. A burguesia está no terceiro estado, ela que paga imposto. Então, dentro, da Idade Moderna, a burguesia tem uma grande importância econômica. Se fala um pouquinho desta Revolução Francesa e essa Revolução Francesa como sendo uma revolução burguesa. Dentro da linha histórica, nós temos a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E num dos exercícios se questiona essa linha do tempo. Aparece para vocês na página 90, 91. E quais são características de cada um desses períodos? Isso depois já acaba entrando num exercício. E aí nós podemos dizer que da Idade Antiga seriam as antigas civilizações, fenícios, egípcios, mesopotâmicos, Grécia, Roma, E da Idade Média, seria a descentralização do poder pelo feudalismo, O rei é uma figura, digamos assim, porque os senhores feudais acabam tendo mais influência sobre as pessoas. E a Idade Moderna vai mostrar o absolutismo, certo? Por que a Revolução Francesa seria uma revolução burguesa? Quem está insatisfeito
desconsiderando, né? Tipo, os mais pobres, que seriam, óbvio, os mais insatisfeitos aí, mas eles não teriam tanta capacidade de talvez fazer tanto barulho, certo? Aí é a burguesia francesa que estava insatisfeita por ela não ter direitos políticos e privilégios igual aos nobres absolutistas e o clero. Então a burguesia faz parte do terceiro estado. Quem tem privilégio, a sociedade de privilégios, é o primeiro e segundo estado, a nobreza e clero. E esse terceiro está essa burguesia, ela é que movimenta, ela que é importante dentro da economia desse período, porém ela não tem participação política. Então ela acaba se juntando ao povo, que além de não ter direitos políticos também, né, ainda acabava sofrendo com a miséria que se instalava a cada ano. Aí essa revolução da burguesia acaba, ou pretende, né, acabar com este antigo regime que era uma sociedade de privilégios. Como era a França antes da Revolução? Nós temos aí a sociedade do antigo regime, onde nós temos os privilegiados e os não privilegiados, que acabou de mencionar, né? O clero e a nobreza, os privilegiados, e os não privilegiados, o terceiro estado, onde se inclui a burguesia e o povo. Então, como estava essa França antes da Revolução? Ela reflete um país, então, vivendo um antigo regime, que é marcado pela desigualdade, aí, né, causado pelo privilégio do clero e da nobreza, em detrimento ao terceiro estado, a burguesia e o povo. Uma característica dela é o absolutismo, os reis mandões, a centralização política, administrativa desses reis absolutistas, o endividamento do Estado francês, isso eu falo bastante na primeira videoaula, né, com as guerras e o sustento dos luxos da nobreza, que ficava aí ostentando. Isso vai fazer com que a França fique um país falido, que ela gasta muito mais do que ela tem para receber. E desta forma nós vamos ter o quê? Uma revolução batendo a porta desta sociedade. Por quê? Porque a grande maioria da população se mata trabalhando aí e ela tem a menor parte dos benefícios, certo? Aqui nós temos um gráfico que também aparece para o livro de vocês. Ele vai estar falando sobre os custos dos franceses em percentual de colheita às vésperas de 1789. Quando um camponês vai arrendar uma terra, ele tem custos de semente, ele tem impostos ao rei, ao senhor da terra, ao clero, e aí o que acaba sobrando para ele? Certo? Nós temos aí, 20% vai para o arrendamento, mais 20% para a terra, mais 10% para o rei, já foram 50%. 8% para a igreja, 58%. Mais ao senhor das terras, então aí 58%, 65% daquilo que ele ganhava já estava automaticamente destinado. Então, esse gráfico ele mostra a quantidade de impostos e taxas que pesavam sobre os camponeses, os quais viviam constantemente ameaçados pela miséria, sem ter qualquer tipo de assistência do governo naquele momento. Quais os motivos econômicos para que o terceiro estado, então esses que estão passando por essa situação aí, ou que eles aderissem, né, à Revolução Francesa? Então, a crise de fome e a insatisfação com os impostos, enquanto o clero e a nobreza mantinham os seus privilégios, levaram à revolta que estourou na forma de uma grande revolução. Então, esse terceiro estado, insatisfeito com a sua condição, tenta encontrar aí novas opções, tenta buscar algo melhor para eles.
Nas atividades que vocês têm, ainda vai aparecer lá a questão dos estados gerais, né? Dessa reunião dos estados gerais que acabam sendo convocadas, que de início não vai dar muita coisa, porém depois o terceiro estado vai se declarar ali em Assembleia Nacional. Eles queriam criar uma constituição para a França e a partir disso então se tem uma revolução e a história da França nunca mais seria a mesma. E dentre essa constituição, eles buscam uma constituição que limita os poderes do monarca, ou seja, que o rei, o monarca, não continue mais governando de forma com poder ilimitado e inquestionável, praticando aquilo que acontecia durante a Idade Moderna. Eles querem mudanças em relação a isso. Então, poderia até existir um rei, mas ele teria que seguir as leis, certo? Então, isso seria uma forma de garantir que ele não administrasse de forma absolutista, ok? Para as atividades de vocês, então, do 1 ao 7, aí praticamente a gente já viu agora na videoaula, e aí tem os exercícios, as atividades do 1 ao 9 para fazer. Gostaria que vocês agora, nesse tempinho que vocês têm, até o momento do nosso chat, tivesse revendo aí a aula ou, né, vão já para as atividades, visto que do 1 ao 7 praticamente já tem a resposta aí no vídeo, e depois nós corrigimos. Em relação ao trabalho de vocês, depois no chat também a prof vai dar uma explicada para vocês, e vocês vão fazer um trabalho contando a história de um dos países da América Espanhola. A América Espanhola, a independência da América Espanhola foi um dos últimos assuntos aí, né, do nosso livro. E aí vocês vão escolher um desses países que faz parte da América do Sul e que foi colônia espanhola, tá? Não da América Latina, só a parte da América do Sul. Um desses países aí. Aí vocês já podem ir pensando também em um determinado país e depois no chat a gente já vai esclarecendo, já vai tirando dúvida em relação se esse país pode, se esse país não pode ou algo assim. Beleza, pessoal? Então, até depois.